No coração do Império Romano, na próspera cidade de Tarso, nasceu um homem que mudaria para sempre a história do cristianismo. Ele era Saulo, fariseu zeloso, bem educado, cidadão romano, e seu nome ecoaria nos séculos seguintes como o apóstolo Paulo. Antes de se tornar um dos maiores missionários da fé cristã, Saulo vivia dedicado à lei, perseguidor implacável dos seguidores de Jesus. Esta é a história de sua transformação radical, de seu chamado divino e de uma missão que atravessou o mundo antigo. Saulo nasceu em Tarso, uma cidade da Cilícia, importante centro comercial e intelectual do mundo romano. De família judaica da tribo de Benjamim, ele tinha cidadania romana por nascimento, um privilégio raro que mais tarde seria decisivo em sua vida. Ainda jovem, foi enviado a Jerusalém para estudar. Seus mestres? Os rabinos mais respeitados, entre eles Gamaliel, figura de grande prestígio. Além de seus estudos teológicos, Saulo aprendeu um ofício. Ele fabricava tendas. Essa habilidade simples viria a ajudá-lo mais tarde para se sustentar durante suas viagens missionárias. Ele se tornou um fariseu dedicado, fervoroso na lei, convicto de que estava defendendo a pureza de sua fé. À medida que o cristianismo começava a crescer em Jerusalém, Saulo se tornou um dos seus maiores adversários. Ele não perseguia por acaso. Acreditava estar protegendo a fé judaica. Tinha autoridade para prender cristãos e levá-los para julgamento. Um dos episódios mais dolorosos dessa época foi o martírio de Estevão. Saulo estava presente e apoiava a execução. Para ele, os cristãos eram uma ameaça, e ele estava determinado a erradicar essa seita nascente. Mas todo esse zelo fervoroso mudaria para sempre em uma viagem para Damasco. Saulo partira com cartas de autoridade para prender cristãos quando algo extraordinário aconteceu. No caminho, uma luz intensa vinda do céu o cercou e ele caiu no chão, não por violência, mas por uma convulsão espiritual. Ouviu uma voz: "Saulo, Saulo, por que me persegues?" Ele perguntou: "Quem és tu, Senhor?" E a voz respondeu: "Eu sou Jesus, a quem tu persegues." Por 3 dias, Saulo ficou cego, sem comer, sem beber, imerso em reflexão e arrependimento. Em Damasco, um discípulo chamado Ananias, avisado por uma visão, foi até ele, impôs as mãos, orou, e algo mudou. Os escamas pareciam cair dos olhos de Saulo, e ele recuperou a visão. Ele foi batizado, assumindo uma nova identidade espiritual. Assim nascia Paulo, o farol da nova fé, chamado por Deus para algo maior do que nunca imaginara. Após a conversão, Paulo não correu imediatamente para pregar. Houve um tempo de preparação. Ele passou temporadas em Damasco, mas também, segundo suas cartas, retirou-se para a Arábia, para aprofundamento espiritual. Apologeta. Depois desse período intenso, ele voltou a Damasco, enraizado em fé, mas logo sentiu a pressão de antigos inimigos. Alguns judeus conspiraram para matá-lo. Para escapar, Paulo desceu pelas muralhas da cidade em uma cesta. Uma fuga silenciosa, mas carregada de significado. Sua missão havia apenas começado. Depois desse período de retiro e transformação, Paulo foi chamado para servir. Em Antioquia, a igreja jovem enviou Paulo e Barnabé para evangelizar os gentios. Sua primeira viagem missionária atravessou o mar até Chipre, e dali seguiu por cidades da Ásia Menor: Perge, Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Em Listra, enfrentaram oposição feroz. Paulo foi apedrejado, quase morto, mas milagrosamente sobreviveu. Ao final da jornada, ele retornou a Antioquia, cheio de histórias para contar, novos convertidos e a convicção de sua missão divina. Não demorou para Paulo sentir que precisava ir mais longe.
Na segunda viagem missionária, ele seguiu com Silas e mais tarde com Timóteo, partindo novamente de Antioquia. Eles viajaram pela Ásia Menor, mas algo os guiou para o oeste. Uma visão de Paulo indicando que Deus o chamava para a Macedônia. Heróis da Bíblia. Em Filipos, enfrentaram prisão. Paulo e Silas foram detidos, açoitados, mas isso não os intimidou. Naquela noite, um terremoto abriu as portas da prisão. O carcereiro, convencido do poder daquele Deus, se converteu com sua família. Em seguida, foram a Tessalônica, Bereia e Atenas, onde Paulo fez seu famoso discurso no Areópago, dialogando com filósofos gregos sobre fé, salvação e a natureza de Deus. Por fim, chegaram a Corinto, onde Paulo permaneceu por um tempo, fundando uma comunidade vibrante de crentes. Quando chegou a hora, ele voltou a Antioquia, trazendo os frutos de sua missão evangelística. A terceira viagem missionária de Paulo seria sua mais longa e estratégica. Ele voltou para a Ásia Menor, passando por Galácia e Frígia, com o objetivo de fortalecer as igrejas que já existiam. Em Éfeso, Paulo ficou por anos. Lá pregou, realizou milagres e suas palavras mudaram vidas. Alguns crentes até queimaram livros de práticas mágicas, mostrando o poder transformador do Evangelho. Depois, ele percorreu a Macedônia e a Grécia novamente, visitando igrejas e incentivando os crentes. Em uma das cidades, Troade, aconteceu um episódio marcante. Um jovem chamado Eutico caiu de uma janela durante um sermão de Paulo. Muitos pensaram que estava morto, mas Paulo orou e ele ressuscitou. Essa narrativa vem de Atos. Antes de deixar a cidade, Paulo reuniu os presbíteros, anciãos de Éfeso em Mileto ali. Entre emoções, fez um discurso de despedida. Sabia que enfrentaria provações, talvez pela última vez com eles. E com o coração pesado, mas cheio de fé, ele decidiu ir para Jerusalém, mesmo sabendo dos perigos que o aguardavam. Ao chegar em Jerusalém, Paulo foi recebido com hostilidade. Alguns judeus o acusaram e a situação ficou crítica. Ele foi preso e levado ao Sinédrio, o conselho judaico. Para se proteger, apelou para seus direitos como cidadão romano, algo que poderia complicar ainda mais sua situação. Houve uma conspiração para assassiná-lo, mas por intervenção ele foi escoltado para Cesareia, onde ficaria aguardando julgamento. Em Cesareia, teve 2 audiências, primeiro com o governador Félix e depois com Festo. Durante esse tempo, Paulo manteve-se firme, defendendo sua fé e falando com dignidade mesmo sob prisão. Por fim, ele apelou para César, exercendo seu direito romano para que seu caso fosse julgado em Roma. Começa a jornada final. Paulo embarca para Roma. A viagem é perigosa. O navio enfrenta tempestades brutais, náufragos, incertezas. Apesar das adversidades, o apóstolo chega à Itália e finalmente à capital do Império lá. Mesmo sob custódia, Paulo continua sua missão. Ele recebe visitantes, encoraja cristãos, prega e ensina com fervor. Ele passa cerca de 2 anos em prisão domiciliar, mas sua voz não está silenciada. Suas cartas, epístolas, são escritas nesse período, dirigidas a comunidades como Filipos, Colossos, Efésios e outras. A Bíblia, no livro de Atos, não descreve em detalhe a morte de Paulo, mas a tradição cristã sustenta que ele foi martirizado em Roma, provavelmente decapitado, durante o reinado do imperador Nero, por volta de 67 d.C. Paulo é lembrado como o apóstolo dos gentios, aquele que levou o evangelho além das fronteiras judaicas, que fundou igrejas por todo o mundo romano, que sofreu, foi preso e nunca desistiu. Suas epístolas, suas cartas teológicas, mudaram para sempre a forma como o cristianismo entendeu a graça, a fé
a justificação e a natureza da igreja. Sua vida nos ensina: para Deus, não importa de onde viemos, até mesmo o mais fervoroso inimigo pode se tornar um dos seus maiores servos. E assim terminamos o relato de Paulo de Tarso, uma jornada de fé, dor, transformação e missão infinita. E assim termina a história poderosa de Paulo de Tarso, um homem que foi de perseguidor implacável a servo sacrificado de Cristo, o apóstolo dos gentios. Sua vida nos lembra que ninguém está além do alcance da graça de Deus. Até o mais fervoroso opositor pode se tornar um mensageiro da verdade. Paulo escreveu cartas que ecoam até hoje, fundou igrejas, enfrentou prisões, naufrágios, feridas, mas nunca desistiu de sua missão. Se essa história te tocou, se você sente no coração o peso do chamado para transformar sua própria jornada, ou quer entender mais profundamente a fé que moldou o mundo, inscreva-se agora no canal. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos sobre personagens bíblicos, grandes histórias de fé e ensinamentos que inspiram. Deixe um like se a vida de Paulo te inspirou. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem e comente abaixo o que mais te impactou na trajetória dele. Juntos, vamos crescer em fé, coragem e propósito. Até o próximo vídeo.